Se você se cansou de ler quadrinhos descerebrados da Marvel e da DC Comics, vou falar de um clássico da DC Comics, publicado originalmente nos anos 70, aqui no Brasil nos anos 80 e agora republicado pela Panini Comics. Logo depois da vinheta eu já falo qual publicação é essa. Olá, meus amigos UCMistas, estamos de volta com o UCM Comics Indica. Eu quero ler um post hoje bem bacana que mandaram lá para o Conexão HQ. É o seguinte, Estúdio Arte falou o seguinte: senhores, muito bacana o trabalho de vocês, parabéns. Queria fazer um pedido, já que vocês citaram dois grandes mestres dos quadrinhos. Ele falou lá do Eugênio Colonesi e do Rodolfo Zala. Por favor, faça um vídeo falando da arte fenomenal de Mozart Couto. Um abraço ao estúdio. Bacana, um abraço ao Estúdio Arte e obrigado pelo post. E é interessante saber que o pessoal está assistindo o Conexão HQ do Rodolfo Zala e do Eugênio Colonesi, tem subido os views por lá, e não só por isso, é bacana o pessoal estar procurando saber mais sobre esses grandes mestres do quadrinho brasileiro. Infelizmente, essa semana nós perdemos Renato Canini, aos 77 anos, um dos maiores ilustradores e quadrinistas, o mestre que deu vida e arte ao Zé Carioca aqui no Brasil, autorizadíssimo pelo Walt Disney, a sua arte magnífica é inconfundível. Infelizmente, nós perdemos esse grande mestre e, infelizmente, nós vivemos num país sem memória, num país onde as pessoas se esquecem rápido ou nem se lembram que existem grandes quadrinistas, que existem grandes artistas e em várias mídias. Infelizmente, o povo se esquece que nós temos uma história e temos que contar essa história. Olha, pessoal, Renato Canini, Rodolfo Zala, Eugênio Colonesi e os que ainda estão vivos, né? O Mozart Couto e outros tantos da época de ouro dos quadrinhos precisam estar sempre na boca do povo, estar sempre na arte do povo, precisa estar sempre sendo lembrado. Puta que pariu. Não tenho o que dizer sobre isso, esse povo merda sem memória. Alô, povo brasileiro sem memória. Ô, povinho bunda, como já falava o Bussunda, o nosso... Lembra do Bussunda? Pois é, ou se esqueceu do Bussunda do Cacete Planeta também. Ora, porra! Eu Eu comentei com um amigo meu uma vez que nós íamos fazer um Conexão HQ sobre Rodolfo Zala e Eugênio Colonesi. Ele perguntou para mim, quem? Eu falei, cara, você não conhece Rodolfo Zala e Eugênio Colonesi? Ele falou, cara, não lembro. Ele, filha da puta, cara, você se diz quadrinista e não conhece Rodolfo Zala e Eugênio Colonesi? Cara, não lembro. Você se diz quadrinista, seu pau no cu. Cara, você tem que saber da história para depois querer fazer história. Porra, é muito foda. Os últimos quadrinhos que eu tenho lido da Marvel e da DC são roteiros meio rasos, né, para pessoas descerebradas, pessoas que não querem, de repente, pensar ao ler quadrinhos. E não é por aí que você deve ler um bom roteiro de quadrinhos. Ele tem que te dar toda uma sensação de que você precisa também pensar e precisa levar o roteiro junto com o roteirista. Por isso, eu quero falar de um clássico dos anos 70, que foi publicado entre 1970 e 1971, que é Lanterna Verde e Arqueiro Verde, que está sendo republicado num encadernado bacana pela Panini Comics. Quero falar um pouco desse clássico que eu li na antiga revista Super Amigos, da editora Abril, em que começou a ser publicado essas histórias, e são histórias muito bacanas. Claro que se você ler hoje, vai acabar ficando meio sacal, vai ficar uma coisa meio didática, mas se você colocar o que tudo que está sendo colocado nessa história hoje
para a época, você vai ver que foi uma revolução na linguagem dos quadrinhos, ok? Entre 1970 e 1971, Julius Schwartz, que era o editor da DC na época, chama o amigo Kevin O'Neill para reformular o Lanterna Verde Hal Jordan, que vinha passando por uma fase ruim nos quadrinhos, né? Tanto que nós sabemos que até hoje o Lanterna Verde é um personagem que precisa ser reformulado, urgente, que ele está perdendo a credibilidade, e eu sou um fã do Lanterna Verde e de toda a mitologia em cima do personagem. E olha, gente, ele é um dos fundadores da Liga da Justiça, no qual não participará do filme por causa dessa baixa credibilidade. Então essa história do Kevin O'Neill lá nos anos 70, republicada agora, você precisa ler para você ver o quanto esse personagem é crível e o quanto esse personagem precisa estar na mitologia DC Comics como um grande mito também, assim como Superman e Batman. E para isso, né, para reformular isso, o Kevin O'Neill trouxe o grande Neil Adams, e com isso eles começaram a lidar com temas mais urbanos, digamos assim, em que o próprio Lanterna Verde Hal Jordan começou a perceber que não adianta somente você ter um poder quase de Deus quando você precisa resolver certos problemas ali sociais, digamos assim. As histórias do Kevin O'Neill foram muito bem baseadas em filmes da época, né, como Easy Rider, Sem Destino, Anjos Selvagens e até do próprio movimento beatnik, que estava crescendo na época e estava muito em voga. E, claro, levando todo ainda o psicodelismo dos anos 60, que tinha acabado. Após um abuso de poder por tentar ajudar um velhinho que estava sendo espancado por alguns garotos, o Hal Jordan não vê as consequências que isso se tornou assim que ele abusou mesmo do seu poder. E ele é levado à Oa junto com o Arqueiro Verde para que ambos sejam julgados pelos Guardiões. E com isso, como punição, eles voltam para a Terra, né? O Lanterna Verde com o seu poder, mas um pouco reduzido, o Arqueiro Verde como se fosse o amigo social, o justiceiro que vai ajudá-lo a pensar um pouquinho com a cabeça e não somente com o anel que eu digo, o anel dele que está no dedo, e ainda tem um anãozinho, um guardiãozinho de Oa que vai junto e que ele vira um ser humano comum para poder os três percorrerem os Estados Unidos em busca de resolver problemas sociais, que às vezes é muito mais difícil que problemas intergalácticos. Tem uma cena fantástica que eu acho muito bacana, que até é a capa de uma das edições, em que o Ricardito, esse é o nome do partner, né, do sidekick que fala, né, do Arqueiro Verde na época, era o Ricardito, aqui no Brasil, claro. E o que acontece? O Ricardito é pego se picando lá, entra o seu protetor e pega ele no flagra, e ele vê que o pobre coitado do Ricardito é uma das vítimas do sistema. Você está rindo ainda do Ricardito? Cara, é Ricardito mesmo. O nome do meu irmão é Ricardo, começaram a chamar de Ricardito. Não, hoje em dia ele virou o Arsenal. Hoje ele tá foda. Mas tinha uns nomes bem babacas, bem babacas. Então, pessoal, essa é a nossa dica da semana, Lanterna Verde e Arqueiro Verde, ok? Está sendo republicado pela Panini Comics na coleção Lendas do Universo DC. Serão 3 volumes, cada um custando em média R$25, no qual vale a pena, o preço está até acessível e você precisa ter esse clássico na sua coleção de histórias em quadrinhos, ok? Nos vemos na próxima semana, espero vocês aqui, curtam o canal, se inscrevam, por favor, entrem em nossos links poderosos e nos vemos na próxima semana, o CM Comics. Quanto mais quadrinho, melhor. Eu sou Marcelo de Oliveira e até lá!
you'll never get it. So